Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para me conhecer, o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou trazendo ele, novamente, João Garcês, diretamente de Aracaju. Tudo bem, João? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Fazendo aqui um círculo de conversas com o João relacionado a implante relacionado a cigarro, a diabetes. E hoje vamos falar de implantes e falhas. O que é que a gente pode falar em relação a implantes e falhas? Bom, todo mundo, quando pensa assim, perdi um dente, vou precisar colocar um implante. Ele é para a vida toda? Pode perder o implante? O que eu faço para não perder? O que eu posso causar para perder? Essa é que é tudo que o cliente tem para saber da gente, né? Então, o que é que a gente sempre conversa com eles? Realmente, o dente é o perfeito, né? O implante é o substituto. Eu falo com os pacientes, o pior dente é melhor do que o melhor implante. O que a gente pode fazer para salvar aquele dente é nosso. O implante foi feito para substituir o dente perdido. Você falou uma coisa muito interessante que eu lendo recentemente. Eles fizeram uma avaliação, assim, ele perguntando, o implante é melhor do que os dentes? Né? Foi uma pergunta que eles fizeram. E ele, nessa pergunta, foi a primeira vez que eu vi uma classificação. Foi um estudo de 2018, lá da European Journal Oral Science, né? Eu acho que o pessoal da Suécia, e ele classificou a dentição em 3 tipos: dentes seguros, que é aqueles que devem durar o tempo todo; dentes duvidosos, são dentes que precisam fazer vários tipos de tratamento e manutenção adicional para serem mantidos; e os dentes irracionais, a tradução, por tratar dentes que não podem ser salvos e para os quais a extração é a única solução, que aí entra o implante. Então, tem várias tentativas, né? Tem que se ter várias tentativas para se salvar um dente, né? Porque ele é realmente... Agora, por outro lado, quando fala isso em falha, a gente tem que lembrar esses pontos todos. Por outro lado, eu tenho uma equação simbólica para o cliente entender do seguinte: o dente é composto pela coroa, pela câmara pulpar ou nervo, né? Que é a parte que dói. É a parte que vem por dentro, vem dentro, né? E as raízes, ou raiz. Então, eu tenho uma observação, uma concepção que eu uso no consultório, assim: imagine que a coroa corresponde, o dente total é 100%, a coroa corresponde a 25%, as raízes 25%, e a câmara e o nervo, a polpa, 50%. E daí, à medida que você vai perdendo qualquer um desses, você vai fazendo análise de qual foi o percentual que você perdeu. Para você, por exemplo, se você chega no primeiro molar com uma pessoa de 30 anos, que esse dente teoricamente chegou aos 6, e você perdeu a coroa, você sabe que já perdeu a coroa e a câmara pulpar e a polpa, você já perdeu 75%, só tem as raízes. Então, se você com 30 anos já está nessa situação, esse dente pode ser mantido com tratamento de canal, o que sobrou dele, para fazer uma coroa? Pode. E esse tratamento que você vai fazer aqui, você, com a estimativa de vida de 75 anos, mais 45 anos, ele vai ficar na boca? Não sei. Por isso que a gente tem as estatísticas. Então, de um dente de 6 anos para 30 anos, que são praticamente 14 anos, você perdeu 75%. Será que esses 25%, isso é na estatística, vai suportar mais 45 anos? Teoricamente, não. Porque é nessa hora que você entra naquela dúvida: será que vale a pena investir no tratamento de canal, investir numa coroa? Com o melhor protesista que tiver, a coroa, em média, vai durar de 15 a 20 anos. Se não der cárie. Aí, por que eu quero chegar na cárie? Porque é o único momento que o implante é melhor do que o dente. Não sofre o processo infeccioso da cárie no dente. O implante não sofre e o dente sofre. Agora, o implante tem periimplantite, como tem periodontite no dente. O implante gruda biofilme, como gruda no dente. O implante pode ter fratura. No dente, pode fraturar, né? Pode acontecer coisas parecidas também. Então, você pensa, quer dizer, você perder um dente, pode acontecer e perder um implante. Então, você tem que pensar tudo isso no custo-benefício e dado da pessoa. Tem um estudo de 2004, mas, se eu não me engano, lá, ele mostrou o seguinte: todos os dentes que estão tratados canal com coroa, depois de 10 anos, só 65% continuam na boca. E todos os implantes
depois de 10 anos, acima de 95% continuam na boca. Tá? Por que isso? É a cárie. Então você tem que ter todos esses pesos e medidas e saber, bom, o meu implante que eu colocar hoje, ele pode falhar? Pode. O dente falha. Então, significa dizer que após 10, 15 anos, a nossa taxa de sobrevida no nosso grupo de implantes, nós temos o que já inseridos em Sergipe, 3.800 e poucos implantes, em 23 anos de trabalho. O que quer dizer com isso? 98,3%. Ou seja, de cada 100, praticamente 2 a 3 implantes foram perdidos. Que eles são substituídos, não é? Mas se perde. É o que a gente estava conversando antes, João. O que acontece? Também depende do tipo de implante que a pessoa faz. Se o profissional faz com implante importado, a possibilidade de sucesso é muito maior do que o implante nacional. Você foi bastante oportuno nisso, vai? Continue, está certíssimo. Bom lembrar isso. Né? Depende muito também da habilidade do profissional, que é outro fator também que influencia bastante. Depende também do processo em que o profissional acaba o tratamento dele, da reabilitação dele com cirúrgico e protético. Isso que é o quê? Traduzindo, não sei se quem está assistindo aqui é profissional ou paciente. Botar um implante e logo depois botar a prótese sobre o implante, a conversa que o profissional tem com o paciente, porque a partir do momento que o profissional instrui o paciente de uma forma adequada, esse paciente ele tem a noção que ele tem que ter um acompanhamento de manutenção. E a partir do momento que você não tem esse acompanhamento de manutenção, essa porcentagem que você acabou de falar acaba diminuindo também, né? Porque você é um profissional diferenciado, usa materiais diferenciados. Como você também. Mas tem que se usar o melhor do mercado. Com certeza. Né? Tem que se usar. O que a gente vê na realidade é que existe o sucesso, a gente já até conversou isso das outras vezes, o sucesso imediato e o sucesso a longo prazo. O imediato é quando você faz a sua cirurgia de implante, que às vezes você acaba perdendo, né, devido a alguns processos. O sucesso a longo prazo. O sucesso a longo prazo é que muitas vezes o paciente em 10 anos não acaba não ficando com implante. Por causa da periimplantite. Isso foge ao que você estava falando agora, porque você tem todo um processo de manutenção, um acompanhamento rigoroso com seus pacientes, mas infelizmente a gente não vê isso na realidade aí no mundo. Às vezes as dificuldades, os clientes às vezes não querem fazer. Para que eu não estou sentindo nada, não retorno. Veja bem, você falou uma coisa aí muito importante, esse aspecto. Primeiro tem que trabalhar com material tipo A. Isso é ponto, vamos dizer, comum nosso, né? A segunda coisa, existiu uma época, vamos classificar assim, até a década de 90, finzinho de 80, era salvar o dente sob todos os custos, sob todos os aspectos, né? Tirava a raiz, deixava o molar só com a raiz, fazia... Né? Até a década de 90, você fazia tudo que poderia salvar com o dente. A partir da década de 90, até mais ou menos a 2005, 2000, por aí, era o implante para dar certo. Agora, o que está se vendo é a periimplantite causando perdas de implante, que é a periodontite que dá no dente. Tá? Então, por exemplo, a faixa é algo absurdo, variando de 17% a 60% a taxa de periimplantite, a depender da região, do país, do profissional e do material. Taxas altíssimas de periimplantite. Agora, o grande trabalho é como reduzir essa periimplantite, que causa a falha do implante também. Está entendendo? Então, tem diversos fatores que podem levar à perda do implante. Agora, o mais importante é a presença do biofilme, por algum motivo não ter sido bem removido durante um determinado período. E a gente sempre diz o seguinte, eu quero falar disso do periimplantite, talvez vá ter outro fator que vá se associar ou ser ele depois da periimplantite. Talvez termine a época da periimplantite, que já estão começando a controlar um pouco mais. Se você tem um implante, colocou, não é para sentir nada. Se você tem um implante só e não for muito observador, alguém lhe pergunta, você tem implante depois de 5 anos? Tem, onde é? E eu não sei, não é para você lembrar. Mas se você tem um implante e começa, nunca lembrou dele, só tem a cavidade oral, não lembra. E aí, depois de 7, 8, 10 anos, começa a ter um incômodo na gengiva. Você descobre que é um implante, procure seu dentista imediatamente. Escove um pouco melhor, não é com força, mas adequado. Se não melhora, procure.
porque pode ser um inite de uma mucosite, que se deixar evolui para um periimplantite, que é perda de osso em volta do implante. Esse é o caminho para se perder, um dos caminhos. E como eu comentei, diga. A mucosite, só para informar aqui, não sei quem está assistindo, se é paciente ou profissional, é a inflamação no tecido gengival, que não tem perda óssea. A gengiva, exatamente. E a periimplantite já é essa inflamação boa, já com perda óssea, boa. perda de seção. Então você acaba expondo as roscas do implante. E dá uma maior instabilidade e você não consegue higienizar profundamente, vai decorrer em mais biofilme, mais inflamação. Secreção purulenta agora, depois. Purulenta, tudo, E agora vem uma terceira época, provavelmente a gente está tentando mostrar e lançar, que é a época dos traumas oclusais. Por apertamento, por estresse, por, às vezes, até mesmo fazer um tratamento. Você faz o seu tratamento, Alex, bem feito, eu vou lá e faço uma restauração no seu cliente em um dente do outro lado, deixo ele fora de oclusão, começa a dar trauma ali. Então, a época dos ajustes oclusais. Nós estamos vendo muito isso, muito aqui em Aracaju, muito a necessidade em todos desses os lugares, ajustes na verdade, oclusais. né, João? Por causa dessa pandemia, desse estresse que todo mundo está tendo. Já vinha acontecendo isso, e agora realmente aumentou sensivelmente, que é um caso forte de perda, de falha, né, de perda do implante, se deixar progredir. Aí você vou até mostrar uma imagem aqui, mostrando uma fratura no implante, que vocês estão vendo aí agora, e realmente quebra, fratura, trinca o implante, você acaba perdendo esse implante. Esse apertamento que o João está falando realmente estoura a prótese sobre o implante, estoura a coroa, estoura o intermediário que ele liga o implante à prótese e às vezes acaba fraturando o implante. Isso acarreta na perda do implante, você tem que refazer todo o processo cirúrgico e protético logo depois. Exatamente, porque de tanto você ocluir em posição errônea, não está ajustada a oclusão, termina começando a perder osso em volta do implante. Quando o dente está em trauma, ele se movimenta e se acomoda na posição que sai da linha, né, da linha da arcada. Depois que para o trauma, ele ali se refixa, mas o implante não há essa refixação. Em relação a essa falha de implante, João, entra também a que a gente falou, a periimplantite, né? Que é doença no periodonto, no tecido ao redor do implante. O trauma oclusal, também a gente não pode deixar de falar, que a gente já falou em outro vídeo aqui, do cigarro, né? Que também é uma falha do implante, tanto prévia como a longo prazo. Concorda comigo? Concordo com você. E também a gente pode falar também aqui nas falhas, a questão também da diabetes, acrescentando que também a gente já falou em outros vídeos aqui também, em relação a essa falha que acontece também. Olha, tem um estudo da Suécia também, mostrando, eles fizeram o seguinte, que o número de perdas de implantes nessa universidade relacionada à periimplantite foi de 81,9%. Altíssimo. Né? Então, é uma revisão que eles fizeram das causas, e o implante resultou, com isso variou. Veja como cai a taxa de sobrevida. Ao longo de 5 anos só, variou de 71% a 100%. Né? Então, tem que ficar atento. A taxa de sobrevida desse grupo de pacientes caiu para 71%. Quando a gente fala em 90%, 95%, caiu para 71%. Né? E em outro estudo, aqui, onde eles mostram um estudo sueco também, ele mostrando essa variável de 642 implantes, sendo eles tiveram uma falha de 6,36. E o que foi o mais citado nesse estudo foi o tabagismo e o uso de antidepressivos. Isso só para você entender, quanto mais tempo, desculpe, Ju, quanto mais tempo fica sem frequentar o dentista, sem fazer a manutenção, maior o risco de perder, né? João, eu queria agradecer, conversar com você realmente é uma coisa muito boa. Obrigado pela participação. Essa interação eu que agradeço, para poder ajudar, né, a todos que estão tirando dúvidas e tirarem de 2 profissionais e ter cuidado para... um dia desse eu vi uma pessoa falando, não ir só no Google, né? Vá ao seu dentista e pergunte a ele. Cuidado com a informação que o seu amigo ou vizinho dá. Consulte o seu dentista por WhatsApp, uma coisa rápida, ele vai dar informação segura.
Um abração e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Vou deixar aqui na descrição o contato de João, tá? E do consultório dele também. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.